tarde. Meu nome é Fernanda Gimenez, sou professora dessa escola de enfermagem, do Departamento de Enfermagem Geral Especializada, e também presidente do capítulo Y da Sigma. Então, daremos início à nossa cerimônia de nomeação de novos membros do capítulo Y da Sociedade Honorífica de Enfermagem Sigma Theta Tau International. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos passar agora a palavra à professora doutora Marina Palucci Marziali, diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa primeira cerimônia virtual de nomeação do capítulo Y da Sociedade Honorífica Sigma Theta Tau Internacional. Em nome da professora Fernanda Gimenez, congratulo-me com todos os membros do nosso capítulo, o único capítulo da Sigma Internacional no país, que nós temos a honra de sediá-los na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, que tem o capítulo Y e o Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde para o Desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem como os propulsores de oportunidades de mostrar ao mundo a qualidade da formação, da pesquisa e do trabalho das enfermeiras, dos enfermeiros, né, para o resto do mundo, possibilitando ainda intercâmbios e mobilidades e parcerias, né, que são muito importantes. A enfermeira Renata Pietro, nossa palestrante, agradeço-lhe em nome da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto pela sua disponibilidade de participar neste evento, que nos é tão caro, e por nos brindar com sua expertise e suas reflexões sobre o papel da enfermeira diante das crises sanitárias, desculpa o meu cachorro, políticas e econômicas, né, que a gente vive, e a força dos trabalhadores de enfermagem no enfrentamento dessa pandemia. Estimados estudantes, enfermeiros líderes da comunidade assistencial, acadêmica e científica, sejam muito bem-vindos ao capítulo Y Sigma Theta Tau e tenham muito sucesso nessa nova caminhada. Muito obrigada a todos. Obrigada, professora Maria Helena. Agora vamos passar a palavra para a professora doutora Kelly Graziani Vedana, vice-presidente do capítulo Y, por favor. Gostaria de desejar boa tarde a todos, especialmente aos nossos novos membros, que são o futuro aqui do nosso capítulo, e dizer que é uma satisfação estar com vocês nesse momento tão especial, que é também um momento histórico para o nosso capítulo, já que estamos, né, num formato bastante diferente de cerimônia nesse momento, e especialmente nessa situação em que estamos vivendo, é muito bom ver pessoas com desejo e com engajamento para fazer a diferença na nossa profissão, para buscar essa valorização, a qualificação e a liderança na enfermagem. Então, muito bem-vindos, e é uma grande satisfação estar com vocês nesse momento. Muito obrigada. Obrigada, professora Kelly. Agora faremos uma breve apresentação sobre o capítulo para que vocês, novos membros, conheçam um pouquinho mais, né, sobre nós. Então, eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela. Todos podem ver? Sim, então, Fernanda. Ótimo, obrigada. Então, mais uma vez, eu desejo parabenizá-los, né, por terem chegado até aqui, por fazerem parte, né, desse grupo tão seleto de enfermeiros líderes, né, na enfermagem no Brasil e no mundo. Então, a Sociedade Honorífica de Enfermagem Sigma Theta Tau International foi criada em 1922 com o resultado da iniciativa de 6 enfermeiras, todas alunas da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. As fundadoras escolheram as iniciais das letras gregas, storge, que significa amor, taros, que significa coragem, e tima, que significa honra. Então, essas 3 palavras são os valores que deram origem à nossa profissão.
Então, amor, coragem e honra são os valores da enfermagem. Então, a Sigma foi criada em 1922 por meio dessas 6 enfermeiras e hoje nós temos mais de 135 mil membros em mais de 540 capítulos em mais de 100 países ao redor do mundo. E a missão da Sigma, no mandato 2019 a 2021, tem como objetivo investir na formação de líderes em enfermagem com o intuito de melhorar a saúde global. E a visão desta gestão é conectar, fortalecer líderes em enfermagem para transformar a saúde global. E esse é o atual presidente, Richard, né, atual presidente da Sigma desse mandato de 2019 e 2021, e ele traz um desafio para todos nós, né, em seu chamado à ação, propagar a alegria, né, ou seja, a capacidade de experimentar a alegria, o entusiasmo e a criatividade em nossos ambientes de trabalho. E aqui nós apresentamos alguns dos benefícios em se tornar membro da Sigma. Então, um deles é o acesso a cursos gratuitos de educação continuada, a possibilidade de realizar conexões globais com outros enfermeiros por meio da plataforma do Cycle. Então, agora, enquanto membros da Sigma, vocês têm a possibilidade de se registrar nessa plataforma e, por meio do The Cycle, trocar experiências com outros enfermeiros ao redor do mundo. Também temos acesso online e gratuito a várias revistas internacionais que são consideradas uma das melhores revistas na área da enfermagem, como a Journal of Nursing Scholarship, a World Views on Evidence-Based Nursing e também há acesso gratuito à revista Reflections on Nursing Leadership. Outros benefícios incluem a participação em eventos internacionais promovidos pela Sigma, né, a STTI, com vantagens de membro. Eu, por exemplo, já recebi uma bolsa Edith Anderson para participar de um desses eventos. Então, vocês, enquanto membros, têm a possibilidade de solicitar auxílio para participar em alguns desses eventos promovidos pela Sigma. Também tem a vantagem de participar em pelo menos 2 programas educacionais por ano, organizados pelo capítulo, com isenção ou redução de taxas. E esses comunicados, eles são divulgados para toda a comunidade. Então, agora, enquanto membros, vocês terão acesso contínuo a essas informações. Outro benefício é a participação em eventos realizados em parceria com a nossa escola, também com isenção ou redução de taxas. Também terão oportunidades de trabalho e intercâmbio com uma rede de enfermeiros nacionais e internacionais. Nós já tivemos membros do nosso capítulo que foram contemplados com bolsa de pós-doutorado, por exemplo, na Austrália. Oportunidades excepcionais de interagir com enfermeiros líderes de todo o mundo em reuniões sociais e eventos científicos, oportunidade de concorrer a grants para fomento para pesquisa oferecidos pela Sigma, Theta Tau International e agências parceiras, e aqui eu trago um relato da minha própria experiência. Esse ano eu fui contemplada pela 2ª vez com um grant fornecido pela Sigma. Então, quando vocês acessarem o site da Sigma, vocês terão acesso a informações de grants específicos e que são disponibilizados ao longo de todo o ano. Outras informações sobre benefícios vocês podem obter por meio do acesso a esse link que está visível para vocês aí na tela. E também vocês podem enviar mensagens, e-mails para nós, por meio do e-mail que eu vou disponibilizar daqui a pouco.
Então, esse é a nossa atual gestão do nosso capítulo Y. Então, eu, Fernanda Gimenez, sou a atual presidente do capítulo, a professora Kelly é a vice-presidente, a professora doutora Juliana é a secretária. No momento, nós estamos sem a tesoureira. A professora doutora Fabiana Bolela é a nossa conselheira. E daí temos 2 comitês. O comitê de governança, que está, né, que tem representantes as professoras doutoras Angelita Stabile, Bianca Giacom e Lucila Castanheira. E o comitê de liderança, que tem como representantes as professoras doutoras Ana Carolina Zanetti, Angelina Viana e Edilane Cristina Donar. Aqui, algumas fotos das nossas participações nos eventos promovidos pela Sigma. Aqui eu apresento as fotos das nossas apresentações nas convenções bianuais que acontecem, né, geralmente nos Estados Unidos, onde o nosso capítulo sempre leva uma representante, né, então esse evento aconteceu há 2 anos atrás, e nesse evento nós temos a oportunidade de trocar experiências com outros enfermeiros e líderes ao redor do globo, além de representar o nosso capítulo. Aqui, nós também temos vários eventos nacionais e internacionais que são organizados pelo nosso capítulo e também em parceria com outros capítulos da região. E aqui, os sites que vocês podem acessar para obter maiores informações. Então, por meio desse endereço aqui, roy@erp.usp.br, vocês podem enviar e-mails que eu e a Juliana, a professora Kelly, temos acesso e vamos respondendo para vocês as dúvidas que vocês tiverem. Aqui o site da nossa escola, onde vocês podem também ter mais informações sobre o capítulo, e esse primeiro endereço, que é o endereço da Sigma, nos Estados Unidos. E gostaria de agradecer a atenção de vocês. Vou finalizar aqui a minha apresentação. E, na sequência, passarei a palavra para a enfermeira Renata Pietro, que proferirá a palestra intitulada O papel do enfermeiro em tempos de pandemia de Covid. E a enfermeira Renata, ela é integrante do Comitê Técnico da Prefeitura de São Paulo de combate à Covid-19. Ela também é presidente do Departamento de Enfermagem da Associação Brasileira de Medicina em Terapia Intensiva, a AMIB. Também embaixadora da Federação Mundial de Enfermeiros em Cuidados, única representante da América Latina e membro da diretoria da Federação Latino-Americana de Enfermeiros em Cuidados Críticos. Então, mais uma vez, Renata, gostaria de agradecer imensamente a sua participação, obrigada por ter aceito o nosso convite e dizer mais uma vez que é uma honra tê-la aqui conosco. Bom, obrigada pelo carinho. Eu cumprimento a todos em nome da professora Maria Helena Palucci. É uma satisfação estar com vocês, fazer parte hoje da história dos novos membros aí pelo Sigma, pelo capítulo Brasil, e obrigada de coração, Juliana, pelo contato, professora Fernanda, professora Kelly, por me acolherem hoje na casa de vocês, mesmo de maneira virtual. Vamos aí conversar um pouco sobre qual é o nosso papel, né? O que nós podemos trabalhar e como é que vamos modificar os nossos desfechos, principalmente em tempo de pandemia. Eu vou colocar aqui minha apresentação, depois, se não chegar, se não ficar boa, pessoal, para mim é uma satisfação poder encaminhá-la, encaminho para vocês com todo o carinho. E aí, vou pedir, Fernanda, por favor, para você ver se vai estar passando os slides, senão eu retomo aí a apresentação, tá bem? Combinado. Então, obrigada pelo convite, preciso aqui declarar o meu conflito de interesse, que certamente
é o mesmo que todos os membros, os novos membros do Sigma, que é tentar fortalecer a nossa enfermagem, fazer uma enfermagem cada vez mais empoderada, diferenciada, mostrando aí a importância da nossa valorização. Quando nós pensamos em pandemia, se nós olharmos um cenário passado, uma retrospectiva histórica, peste negra, 50 milhões de mortos na Europa e na Ásia, tuberculose no século XVII, 1 bilhão de mortos, a varíola acometeu mais de 300 milhões de mortos, né? E quando a vacina chegou para a população, essa é a fila que nós podemos aí ver em 1947, para que as pessoas pudessem ter acesso à vacina. E o que mais se assemelha ao que estamos vivendo nos tempos atuais, dizem que é a gripe espanhola, que teve aí uma mortalidade em torno de 20 milhões de pessoas. E a enfermagem sempre esteve presente, pessoal, quando nós olhamos as voluntárias da Cruz Vermelha confeccionando máscaras durante a gripe espanhola, bem como trabalhando no transporte de vítimas em St. Louis, nós podemos entender a importância e a relevância que temos no contexto histórico e no contexto do cuidado. Quando nós olhamos uma epidemia que certamente muitos de vocês vivenciaram o início, a AIDS, na década de 80 até os dias atuais, são mais de 22 milhões de mortos. A enfermagem está aí, firme, seguindo o propósito de ofertar os melhores cuidados. Em frente a isso... Oi, Fer. Desculpa te interromper, a gente não está vendo a apresentação, não sei se você já colocou. Coloquei para compartilhar, vamos ver se vai. Tá indo? Ainda não. Será que chegou? Espera aí. Deixa eu... Tá inteira. É a segunda... Isso. Compartilhar. Isso, foi. Então... Deu certo, obrigada. Então, como eu sei que vocês estão gravando, vou passar de novo para o pessoal ter acesso aos slides, né? Então, comentei sobre o conflito de interesse, as pandemias e epidemias que acometeram aí o mundo, né? A enfermagem sempre presente, e quando nós chegamos num cenário mais atual, esta foi uma reunião que aconteceu na Organização Mundial da Saúde em 2015, cuja uma meta ousada de fazer com que até 2030 toda a população global tenha acesso à saúde, foi muito citada e referenciada a questão de que, olha, para nós transformarmos a saúde global, nós vamos precisar trabalhar uma questão fundamental, que é o fortalecimento da enfermagem, porque nós sabemos que um dos principais pilares da saúde, isso em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, são os profissionais de enfermagem, é a enfermagem. E aí, certamente, quem viu esse editorial na Lancet em 2018, quando começou aí a campanha Nursing Now, ele é fruto dessa primeira reunião da OMS de 2015, falando que vamos globalmente tentar fazer com que essa profissão seja vista, reconhecida e valorizada, e criou-se a campanha Nursing Now. Então, 2018 começou a campanha, e as metas seriam ampliar o investimento na melhoria da educação e no desenvolvimento profissional, promovendo a regulação e condições de trabalho para os enfermeiros, ampliando a influência deste nas políticas nacionais e internacionais e elevando cada vez mais o número de profissionais, de enfermeiros em posições de liderança, ampliando assim as evidências políticas, o trabalho da enfermagem, bem como a disseminação de práticas cada vez mais efetivas e inovadoras. Bom, isso 2018, 2019, vigorando aí a campanha Nursing Now, nós vemos surgir em 1º de dezembro o primeiro caso de Covid-19 na China, em Wuhan, e ficamos aí extremamente boquiabertos quando os hospitais chineses foram aí erguidos em 10 dias, né? Isso chocou todo mundo de ver a alta tecnologia e como a China estava organizada para trabalhar aí a questão da saúde.
E entramos 2020 com o bicentenário de Florence, né, e teoricamente o encerramento da campanha Nursing Now, que acabou sendo estendida até junho do ano que vem. Quando começamos 2020, a OMS chama os membros para uma reunião, e no dia 13 de janeiro ela solta um relatório com 13 itens extremamente importantes e fundamentais para que aquela proposta de 2015 chegar até 2030 com a ambiciosa ideia de que toda a comunidade, toda a população, os mais de 7 bilhões de moradores do nosso planeta deveriam ter acesso à saúde. Para que isso acontecesse, precisariam ser trabalhados 13 itens fundamentais, e eu vou destacar aqui 2 deles. O primeiro seria que nós precisamos nos preparar para as epidemias. Todos os anos, o mundo gasta muito mais em resposta a surtos de doenças, desastres naturais e outras emergências do que se preparando e se prevenindo, e que possivelmente uma pandemia de um novo vírus altamente infeccioso seria inevitável para essa próxima década. E o outro item importante que eu gostaria de trazer para vocês é de que, bom, para que nós consigamos fazer com que esses 13 itens sejam efetivamente destacados e que aconteçam, nós precisamos também trabalhar a questão do investimento para os profissionais da saúde. E quando nós falamos de investimentos, eles destacaram muito bem a questão de que o subinvestimento crônico na educação e no emprego dos profissionais da saúde, associados aí a uma falha em garantir salários decentes, levou a uma escassez mundial, principalmente de profissionais da enfermagem, de enfermeiros. A OMS estima que até 2030 nós precisaremos de 18 milhões de trabalhadores adicionais na enfermagem. Então percebam vocês a importância deste movimento, não só do Nursing Now, mas de despertar cada vez mais o interesse, a autonomia e a busca pela nossa profissão. E nesse cenário eles apontam que no mundo, nós temos hoje um enfermeiro para cada 500 habitantes. E quando nós olhamos a fotografia Brasil, nosso cenário, nós temos 1.484 habitantes para cada enfermeiro. Ou seja, nós já vivemos um déficit crônico de profissionais, de enfermeiros na saúde. E se nós olharmos esse cenário da pandemia, né, quando eles colocam que se preparar para epidemias e realmente o mundo não estava preparado, o médico Li Wenliang faleceu em fevereiro deste ano, após ter feito vários alertas sobre a importância e a virulência, né, que teria o Covid-19. Ele foi extremamente repreendido e acredito que muitas das vezes, se as autoridades tivessem apoiado e divulgado o que ele vinha falando, possivelmente o surto não teria tomado tamanha proporção. A partir daí, nós começamos a ver, então, viralizou essa imagem, né, as enfermeiras chinesas compartilhando fotos dos seus rostos com inúmeras horas de luta contra a Covid-19. Né, foi a primeira vez que nós vimos aí o mundo fazendo um olhar nesse século agora para a importância do cuidado e dos profissionais de enfermagem. Essa foto começou a ser veiculada em 8 de fevereiro, e quando nós olhamos, no dia 11 de março, a OMS declara a pandemia da Covid-19. Bom, nessa declaração, nós fomos surpreendidos por matérias como essa. O mundo não estava preparado efetivamente para uma pandemia. Sofremos países em desenvolvimento, países desenvolvidos, hospitais, instituições privadas, instituições públicas, instituições filantrópicas. Ninguém estava preparado para esta pandemia. Quando nós olhamos o cenário, a busca por equipamentos de proteção individual gerou uma crise global, e nós vimos todos os países fazendo essa disputa, principalmente por máscaras de proteção. E o Brasil não fugiu disso, né? Nós tivemos praticamente uma operação de guerra para conseguir aí os primeiros materiais. E por que eu estou comentando tudo isso? Porque quando nós olhamos o nosso papel, né, como nós podemos modificar o nosso cenário, os nossos desfechos, nós precisamos entender que existe uma tríade extremamente importante que nos desafia o tempo todo, independente de se a epidemia é uma gripe espanhola, é a AIDS, é a H1N1, ou até mesmo o coronavírus, como uma pandemia agora,
fatores técnicos, humanos e organizacionais nos desafiam quanto profissão. E quando nós olhamos esse desafio, eu gosto muito desse artigo, porque ele traz um pouco do antigo paradigma e do novo paradigma dentro da nossa profissão. Quando nós olhamos o antigo paradigma, se formos voltar a 1854, com Florence Nightingale trabalhando na Guerra da Crimeia, a ideia, a identidade que se tinha dos cuidados era de que, bom, sei que você será capaz de realizar essa tarefa, basta fazê-la da melhor maneira que puder. E quando nós olhamos o nosso cenário hoje, principalmente voltado para a pandemia da Covid-19, o novo paradigma é de que, para que nós possamos obter resultados consistentes, nós devemos fazer as coisas da mesma maneira todas as vezes. Isso é protocolo, isso é processo de trabalho, isso é sistematização da assistência de enfermagem. E quando nós falamos dessa sistematização, fotos como esta também foram veiculadas no mundo todo, né? As equipes trabalhando e pedindo apoio para a população para que ficassem em casa, para que não aumentasse aí a virulência. Então, a enfermagem ganhou sim uma notoriedade e uma exposição até então não vista no nosso século. E quando nós olhamos toda essa exposição, achei muito interessante essa publicação da OPAS, colocando que todos os dias nós estamos vendo a coragem, a habilidade e a dedicação dos enfermeiros que estão aí bravamente na linha de frente, trabalhando para modificar a pandemia da Covid-19. Mas nós também fomos surpreendidos por matérias como esta. Quando começou a pandemia aqui na cidade de São Paulo, os profissionais da saúde, principalmente os profissionais de enfermagem, foram agredidos pela população quando estavam no transporte, quando estavam indo ou retornando do seu labor, né? E isso é muito ruim. Nós precisamos fazer com que a população entenda cada vez mais a importância da nossa profissão. E num cenário como esse, nós buscamos, eu estava à frente do Conselho Regional de Enfermagem, estava como presidente, hoje estou licenciada para estar atuando na prefeitura com a comissão dos hospitais de campanha. Nós fomos conversar com o prefeito e pedimos aí estratégias para melhorar esse cenário. E conseguimos uma campanha muito bonita com o metrô, uma campanha também com os ônibus, com todos os transportes públicos, e conseguindo também abrir as áreas chamadas de Zona Azul aqui em São Paulo, ou seja, os estacionamentos na rua ao redor dos hospitais, para que os profissionais tivessem uma opção a mais aí para o seu deslocamento. E é claro que trabalhar todo esse cenário nos expõe a uma vulnerabilidade, né? Nós precisamos também garantir com que a profissão não seja vista de maneira que não possa tramitar as suas lutas e as suas pautas. E quando eu falo em luta e pauta, eu fiquei extremamente feliz em ver esse movimento. Esse foi um movimento que aconteceu em maio, de profissionais, de enfermeiros, que foram reivindicar melhores condições de trabalho durante a pandemia da Covid-19 em frente à Casa Branca. E o presidente Donald Trump, no dia 11 de maio, os recebeu para ouvir as suas pautas. Eu acredito que cada vez mais nós precisamos galgar esta posição de também dialogar a nível político, de fazer com que as nossas pautas efetivamente tramitem pelo legislativo. E é muito interessante quando nós falamos sobre a questão de como está a nossa profissão. O Howard Kentel, que é o CEO do ICN, que é o Conselho Internacional de Enfermagem, ele coloca, bom, efetivamente, pessoal, ninguém estava preparado para essa pandemia. A falta de dados oficiais sobre infecções e mortes entre enfermeiros e outros profissionais da saúde, ela é escandalosa. Enfermeiros e profissionais da saúde foram expostos a um risco maior, devido à falta de EPI e à falta de preparação para esta pandemia. Como resultado, nós vimos aí altas taxas de infecção e, tragicamente, as mortes aumentando diariamente. Isso é muito ruim. E a falha dos governos em colocar as informações de uma maneira consistente significa que nós não temos dados que poderiam melhorar as medidas de controle e prevenção de infecção e salvar os profissionais da saúde. Então, percebam que isso está acontecendo a nível mundial, né? Todas essas dificuldades que nós estamos vivenciando aqui no Brasil também está acontecendo em outros países.
E quando nós olhamos todo esse cenário, é muito triste ver matérias como essa. O Brasil já perdeu mais profissionais de enfermagem para o coronavírus do que Itália e Espanha juntos, e ultrapassamos os Estados Unidos em mortes de profissionais de enfermagem por Covid-19. E aí nós vimos também os nossos profissionais irem até a Praça dos Três Poderes, em Brasília, e fazer uma manifestação pacífica, uma manifestação em prol de um olhar para a enfermagem, e ao contrário, infelizmente, do que aconteceu nos Estados Unidos da América, nós vimos aqui os nossos profissionais serem agredidos em praça pública por um grupo de manifestantes. Então, isso é muito ruim, né? Mas para que nós possamos cada vez mais dar voz para a nossa profissão e mostrar efetivamente o que a pandemia nos reserva, nós precisamos lembrar que existem aí habilidades extremamente importantes que cada vez mais é buscada pelas grandes lideranças na enfermagem, né? Então, um dos pilares extremamente importante frente a esta pandemia é a questão da resiliência, a humildade, cada vez mais pensar no trabalho em equipe. Isso é extremamente importante e fundamental. Importante e fundamental, assim como fazer um olhar de como os outros países estão respondendo, principalmente países que são aí liderados por mulheres. Por que eu trago essa reflexão? Porque se nós formos olhar o nosso cenário, Brasil, temos mais de 2 milhões de profissionais de enfermagem, e 80% desses profissionais são do gênero feminino. Então, bom, se as mulheres elas podem modificar desfechos frente à pandemia, certamente nós poderemos modificar também o nosso cenário frente à enfermagem brasileira. E nessa modificação, vale muito a pena dar uma olhada também nesse material do Hospital Austin, onde eles colocam que existem 5 competências chaves para que nós possamos despertar cada vez mais as lideranças na enfermagem. Primeira questão é tentar influenciar a inovação, extremamente importante. Essa luta, essa busca que os grupos fazem por publicações, isso faz toda a diferença. Expandir fronteiras é extremamente importante, bem como criar um cenário colaborativo, ampliando a acessibilidade, o uso da tecnologia e encorajando as pessoas a cada vez mais buscarem aí um protagonismo frente à nossa profissão. E nesse protagonismo, vale a pena também ler o depoimento da princesa Sofia. Ela está trabalhando como voluntária na desinfecção de ventiladores mecânicos e ela coloca da importância e do protagonismo que existe na Suécia pelos profissionais de enfermagem. Então, é muito bacana nós vemos que a mídia vem dando, sim, destaque para a nossa profissão. E pensando nesse destaque, eu estava à frente do conselho, fui convidada para compor aí o comitê, o gabinete do prefeito Bruno Covas, para trabalhar as questões técnicas junto à prefeitura, aos hospitais de campanha, e obviamente, como um filho seu não foge à luta, não podia recuar, não aceitar um desafio como esse, de estar aí trabalhando nesta pandemia. E fiquei extremamente feliz em receber uma mensagem dessa profissional, a enfermeira Zelina, que quando leu essa matéria que foi veiculada, ela me mandou uma mensagem: olha, nós estamos juntos nessa luta, obrigada por estar lutando conosco. Eu acredito que cada vez mais nós precisamos dar voz para a nossa profissão, é mostrar cada vez mais que existem sim líderes e nós precisamos elevar o padrão da nossa enfermagem. E elevar todo este padrão é também fazer um olhar para o como estamos. Aqui eu trago um compilado de 2 artigos extremamente importantes que falam sobre enfermeiros que prestaram assistência durante desastres, então trabalharam no World Trade Center, né, na tragédia, e também epidemias como a epidemia do H1N1 e Ebola, e eles relataram que, bom, durante a pandemia e pós-pandemia, eles dormiram menos, sofreram níveis intensos de fadiga, apresentaram diminuição do bem-estar, bem como quadros de depressão. Isso não é nenhuma novidade para nós. No ano passado, o Corém São Paulo fez uma sondagem sobre o adoecimento
dos profissionais de enfermagem, o adoecimento mental. E esses profissionais relataram que ansiedade, depressão e burnout é uma tríade comum na nossa profissão. E fatores para esse adoecimento, eles perpassam pela sobrecarga, as condições de trabalho, o clima organizacional, bem como a ausência do local de descanso e uma extensa jornada de trabalho pela qual somos submetidos. E frente a tudo isso, cada vez mais é importante nós sabermos que também precisamos fazer um olhar para a nossa saúde mental. Isso faz toda a diferença. E neste olhar, aqui, quando fomos desenhar os hospitais de campanha, foi equânime a questão de colocar aí o conforto da enfermagem para que os profissionais tivessem também uma sala de descompressão para poderem ter aí um momento de descanso. E nessa questão de descanso, pessoal, a saúde mental tem sido muito vista e tem sido aí um fator extremamente preocupante. Eu gostei muito desse material que foi apresentado pelo CDC e pelo Centro de Saúde Ocupacional norte-americano, colocando que existe um sistema de gestão de fadiga que todos nós podemos utilizar a custo zero e que nós precisamos introduzir em nossas vidas. Então, para o nosso cotidiano, tentar ter a ideia de que o sono ele é essencial e nós precisamos dormir 7 ou mais horas por noite. Se você tem dificuldade em dormir, utilize aí aplicativos de relaxamento, né? Se você vê que demora de 15 a 25 minutos, mesmo utilizando técnicas para induzir o sono, procure ajuda. Crie uma rotina antes de dormir, mantenha o ambiente escuro, fresco e silencioso. Evite o consumo de álcool, alimentos apimentados e nicotina, no mínimo 2 a 3 horas antes de dormir. Evite o consumo de cafeína, no mínimo 5 horas antes de dormir. E a exposição à luz, 1h30 antes, porque estimula o sistema circadiano e promove o despertar. Então, a gente nunca consegue dormir efetivamente o sono necessário. Eu achei interessante porque quando eles falam de luz, isso também nos remete a telefone celular. Então, não dá para nós ficarmos até o último momento olhando as últimas mensagens. Não, é extremamente importante esse tipo de cuidado. E observe sinais e sintomas de fadiga. Então, dificuldade de concentração, instabilidade emocional e déficit de comunicação devem ser observados. Se você tiver dificuldade, procure ajuda. O importante agora, nesta pandemia, é que ninguém deve estar sozinho. Nós precisamos sempre criar um cenário de união e monitorar os nossos colegas. E eles trazem também pontuações importantes para os gestores. Então, a questão da comunicação, ela é fundamental. Nós precisamos criar um cenário também de flexibilizar o trabalho, limitando os turnos da equipe, ao mínimo um dia inteiro de descanso a cada 7 dias e oferecer estratégias para que a equipe tenha intervalos a cada 2 horas de descanso durante seus turnos. Tá? Esta é uma preocupação mundial. A Organização Mundial da Saúde também já vem alertando sobre a preocupação que tem com os trabalhadores da área da saúde, principalmente pela condição a qual estamos submetidos, né? A pressão o tempo todo momento, para cuidar do doente crítico, para cuidar do paciente frente à pandemia do Covid-19. Achei muito bacana também, uma das estratégias apontadas pelo grupo foi a colocação do uso de um diário de agradecimento. Então, deixe do lado da sua cama um caderno, um lápis, uma caneta, colocando aí 5 coisas, pessoas ou eventos pelos quais você foi grato durante esse dia. Mantenha próximo da cama e observe como a intenção de apreciar as experiências impactam sua mente, seu humor e sua percepção. E se você vê que está apontando muitas coisas negativas, procure ajuda, né? Isso pode ser aí um indicativo de burnout. E um dado extremamente importante é que nós temos conseguido aí ter diferentes plataformas e estratégias para passarmos por esta pandemia, né? Diferentes canais. Hoje me sinto honrada em estar aqui com vocês nesta atividade virtual. E uma das mensagens que eu achei muito interessante é de que se essa pandemia ela tivesse acontecendo há 18 anos atrás, nós estaríamos em casa com o celular Nokia 3310, com SMS limitado e só o jogo da cobrinha, né? Então, nem tudo é tão ruim. Nós podemos ter aí várias estratégias e várias ferramentas que podem também nos ajudar a promover aí uma melhor saúde mental e uma melhor conexão com as pessoas. O fato é, pessoal, nesta pandemia, o mundo está em nossas mãos.
todos estão olhando para a importância, a relevância do trabalho dos profissionais de enfermagem. Isso é fato. Nós estamos, sim, fazendo a diferença e mostrando a relevância dessa profissão. E isso nós conseguimos ver também quando fazemos uma busca. Experimentem jogar no Google a palavra enfermagem na pandemia do Covid-19 e vocês vão ver lá que temos mais já de 8.350.000 buscas, ou seja, as pessoas estão procurando sim nos conhecer. Nós estamos saindo desta invisibilidade, e isso vem sendo apresentado em diversas matérias midiáticas. Essa que saiu na Folha de São Paulo, em abril deste ano, foi escrita pelo Drauzio Varela, colocando que a epidemia que enfrentamos reserva aos médicos funções mais discretas. Quem está aí dando um show de atitude, de conhecimento, de habilidade, são os profissionais de enfermagem. E temos visto também a questão das influencers. Achei muito interessante a Marie Claire mexicana colocar na capa da sua revista uma enfermeira, colocando que, bom, as novas influenciadoras digitais, ou quem tem feito a diferença, são as enfermeiras. E a Vogue, de julho agora, vai ter na sua capa uma parteira, né? Então, cada vez mais dando destaque para a nossa profissão. Destaque também visto, notado no NHS, com essa publicação do Bensky, num hospital público, colocando aí uma foto de um garoto que, quando foi escolher o seu super-herói para brincar, ao invés do Batman e do Homem-Aranha, ele escolheu, sim, um enfermeiro. Vimos também um destaque maravilhoso que foi dado no parlamento, mostrando aí o que Florence tem lutado tanto para criar um cenário de valorização dos nossos profissionais. Então, cada vez mais dando esta importância e notoriedade. E por que tudo isso? Porque nós não podemos passar por esta pandemia apenas com os aplausos. Os aplausos são muito bacanas, mas os aplausos não pagam as nossas contas. Eu acredito cada vez mais que nós precisamos dar voz para a nossa profissão. E quando eu falo em voz, achei muito interessante esse artigo que traz um pouco sobre o que motiva o nosso trabalho, né? O que os profissionais da enfermagem levam em consideração quando são questionados sobre qual é a sua grande motivação para todos os dias acordar cedo, levantar e prestar uma assistência ininterrupta aos pacientes. E a grande questão é que o principal é a autonomia que conseguimos. A autonomia, ela faz toda a diferença. Tá? E se nós pensarmos nessa autonomia, o empoderamento da nossa profissão, ele é construído aí numa tríade, são 3 importantes pilares. Saber o que fazer, isso é comunicação, cada vez mais nós temos que ser assertivos e diretivos. Saber o como fazer, isso é treinamento. Nós precisamos cada vez mais, sim, elaborar as nossas práticas e criar um cenário de construção científica. E para que as pessoas queiram fazer, isso é motivação. Né? Então, a partir da nossa autonomia, certamente nós motivamos e trazemos à tona novos líderes. E se nós pensarmos nessas motivações, eu acredito que a enfermagem precisa ser vista, reconhecida e valorizada efetivamente pelo seu trabalho. Não dá mais para nós termos um cenário de piadas ou de projeções errôneas do que trabalhamos. Nós fazemos muita ciência, nós prestamos um cuidado extremamente diferenciado. E no ano passado, quando Giovanna Ebank, junto com a Ingrid Guimarães, fez um programa Vestida de enfermeira, né, ambas estavam vestidas como enfermeiras, eu escrevi uma carta para elas, contando um pouco quem somos, qual é o papel e o quanto trabalha um enfermeiro, né, o quanto nós modificamos desfechos numa unidade de cuidado crítico, o quanto nós modificamos um cenário em pesquisa clínica, contando um pouco desse nosso papel importantíssimo que a sociedade não conhece ou não reconhece, e a partir de então ela me convidou aí para uma conversa no canal dela, e eu penso que são atitudes como essas que vão modificando cada vez mais o como somos vistos, né? E isso faz a diferença, pessoal, porque é num cenário como esse, de crise, que nós podemos sim dar voz cada vez mais para a nossa profissão. Nessa foto aqui comigo,
A Giovana, ela é a presidente da SOBEC, que é a Sociedade Brasileira de Enfermagem em Centro Cirúrgico, e quando a pandemia começou, e nós vimos toda aquela dificuldade na construção, em conseguir equipamentos de proteção individuais, nós ligamos para o então ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta, bem como para a Anvisa, e conseguimos flexibilizar a RDC para começarmos a produzir máscaras e aventais de TNT-SMS, tecido não tecido, e conseguimos aí ajudar certamente muitas das pessoas com um projeto muito bacana chamado Heroínas em Ação, porque Heroínas é cada membro da comunidade que queira estar junto conosco, é extremamente importante, e esse projeto andou todo o país e nós conseguimos ajudar aí muitos dos profissionais da saúde. E essa ajuda é pensar que nós precisamos também construir uma ponte com as questões políticas. Não adianta nós acharmos que a COFEM, COREM, ABEM ou sindicato tem que conseguir para a gente a questão das 30 horas de piso salarial ou de aposentadoria. Nós precisamos dar voz para a nossa profissão e juntos irmos cobrar dos parlamentares. São eles quem podem construir leis que nos favoreçam. E eu escrevi, sim, uma carta para o presidente Jair Bolsonaro, contando um pouco das nossas condições de trabalho e como a enfermagem está, porque nós temos visto líderes mundiais irem até os canais televisivos, irem às rádios e apontarem a importância desses profissionais na linha de frente, e nós, infelizmente, não conseguimos ver isso ainda aqui no nosso país. Essa carta certamente chegou às mãos do presidente, né, foi muito compartilhada, teve muita gente envolvida, mas infelizmente nós não tivemos qualquer retorno. Mas a gente segue lutando, tentando mostrar para a sociedade que a enfermagem, ela é uma profissão que merece sim o destaque, porque o Sistema Único de Saúde está bravamente resistindo frente à pandemia do Covid-19, graças a esses profissionais. Mais de 60% de todo o corpo da saúde nacional é composta por profissionais de enfermagem. Então, nós precisamos, sim, fazer com que cada vez mais tenhamos voz. E essa voz vem em diversos formatos. Eu fiquei muito feliz em poder fazer parte de uma entrevista do projeto Donas da Rua, onde a Mônica Souza, filha do Maurício de Souza, trouxe junto a este projeto duas figuras extremamente importantes para a gente, Ana Nery e Florence Nightingale, tentando fazer com que as crianças também conheçam esta belíssima profissão. Eu acredito que cada vez mais este é o caminho. Nós precisamos, por meio da sociedade, instrumentalizá-los para que nos conheçam, para que a gente possa efetivamente ter aí o nosso valor agregado. Neste valor também, fiquei muito feliz em receber uma carta do presidente da Academia Brasileira de Letras, o Marco Lucchesi, ressaltando a importância dos profissionais de enfermagem nessa pandemia. E ele colocou, olha, eu vejo muitas Ana Nery surgindo no Brasil, atuando com coragem e muita técnica nesta pandemia. Isso é muito bacana. E no final do ano, como vocês podem perceber, eu adoro escrever. Eu havia escrito uma carta para a Duquesa de Cambridge, a Kate Middleton, afinal, ela é a embaixadora da campanha Nursing Now. Encaminhei para ela uma carta contando um pouco do nosso cenário nacional, do nosso cenário brasileiro, do trabalho dos profissionais de enfermagem, e convidando-a, porque em abril nós teríamos um evento, o CONDEP, que é um congresso que é feito aqui na cidade de São Paulo, e convidando-a para uma fala, né, para esses profissionais. E apesar de não ter tido um retorno no dia 12 de maio do nosso presidente da República, eu fiquei muito feliz quando eu abri a minha caixa de correios e tinha lá uma carta do Kensington Palace, assinado pela Duquesa de Cambridge, com uma elegância extremamente brilhante, colocando que ela vinha acompanhando o trabalho dos enfermeiros aqui no Brasil, frente à pandemia, e se orgulhava muito em ver o quanto nós estamos construindo pela nossa população. Trabalhar essas questões é também tentar dar voz, né? Conversei aí com o ministro Luiz Henrique Mandetta, bem como o enfermeiro Wanderson, que esteve também frente à Secretaria
de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Eu acredito, pessoal, que nós precisamos também ocupar esta frente. Enfermagem é ciência, enfermagem é docência, e enfermagem precisa, sim, ocupar cada vez mais campos políticos. Não estou aqui falando de política partidária, mas política como secretário, por mais secretários de saúde, por mais enfermeiros como prefeitos, por mais enfermeiros, como até ministro da saúde, por que não? E precisamos sim fazer com que as nossas pautas tramitem no legislativo. Isso só vai acontecer quando cada um de nós cobrarmos. Nós temos visto que existe um PL correndo, né, todo mundo deve ter recebido aí um projeto de lei para o piso salarial dos profissionais de enfermagem. Eu fico muito triste quando eu abro para votar e olho que tem 400 mil assinaturas se o nosso universo é de 2 milhões de profissionais. Se mora eu e mais uma pessoa, era para nós termos ali pelo menos 4 milhões de assinaturas. Então, nós precisamos cada vez mais fazer com que as pessoas também agreguem a esta luta, porque essa é uma luta de todos nós. Porque quando nós olhamos os grandes desafios para a nossa profissão, eu acredito que é pensar numa formação permanente, com cada vez mais oportunidades adequadas de trabalho, número suficiente e bem distribuído de profissionais, bem como uma valorização com incentivos financeiros, vontade política e reconhecimento da liderança. Porque, se nós vamos falar do nosso papel nesta crise, toda crise existem 3 coisas: uma data para acabar, certamente novas oportunidades e ensinamentos para nossas vidas. E nós só vamos passar por tudo isso se nós olharmos esta imagem e vemos refletida a pessoa mais importante e que mais pode ajudar a nossa profissão nesse momento. E essa pessoa é você, é cada um de nós. É unidos que nós vamos sim conseguir modificar os nossos desfechos e cada vez mais colocar a enfermagem em destaque e no papel de liderança que ela tanto merece. Eu deixo aqui os meus contatos, meu agradecimento por poder estar com vocês nesse momento tão especial. Muito obrigada, professora Maria Helena, professora Juliana, professora Fernanda e professora Kelly. Renata, nós que agradecemos a sua palestra brilhante, motivadora, inspiradora. Espero que todos tenham ficado inspirados e motivados, né? Então, nós desejamos agradecer muito, né, a sua participação. É uma honra para nós. Obrigada, que carinho. Poxa, fico muito feliz. Nós tivemos aqui o melhor exemplo de liderança que a gente podia ter nesse dia. Muito obrigado. Pelas manifestações dos presentes aqui, assim, é sensacional, é um orgulho tê-la e esperamos que a senhora continue com essa força e nos representando tão bem, né? E que mais aliados possam te ajudar a carregar isso tudo. Mas foi uma satisfação imensa ouvir tudo isso que você falou. Muito obrigada. Professora, eu que fico feliz. Eu não posso nem falar muito, senão já eu começo a chorar, porque eu já sou emotiva por natureza. Ok, então, dando seguimento à nossa cerimônia, a seguir farei a leitura dos nomes dos novos membros e, na sequência, iniciaremos o juramento. Podemos, Juliana? Sim, estou emocionada aqui. A palestra, muito obrigada, Renata, foi assim, muito, nossa, tocante, comovente, assim, inspiradora. Estou aqui emocionada, chorando. Desculpa. Eu estou quase enchendo os olhos também. Pedir para os novos membros abrirem o microfone para fazer o juramento. Antes, vamos ler os nomes deles ou não há necessidade? Podemos ler? Por favor, sim. Ok. Então, os novos membros do capítulo Rupslon da Sigma são Júlia Carita Cassola, Juliana dos Santos Costa, Leonora Cristina Ribeiro de Arruda,
Milena De Luca, Gabriela Tornisielo do Amaral, Alex Luiz Fagundes, Daniela Miranda Ferreira, Maiara Salles Gasparini Patini, Daniele Maria Nogueira, Juliana Marquese Pereira, Winifred Alisson Razak, é isso mesmo? Peço desculpa se estiver lendo errado. Lília Janete Saldarriaga Sandoval, Liniara Pereira Mendes Santana, Rosemary Ferreira Santana, Isabel Cristina Adão Chavon. Então, agora nós vamos realizar a leitura, iniciaremos o juramento. Agora eu peço que todos os membros, por favor, abram seus microfones para que juntos possamos fazer o juramento. Estão todos com o microfone aberto? Aí eu posso compartilhar minha tela para mostrar como é que aparece. Ok, então eu agora ofereço a vocês a honra, o privilégio e a responsabilidade de serem membros da Sigma Theta Tau International. Por favor, repitam depois de mim. Eu aceito ser membro. Eu aceito ser membro Da Sigma Theta Tau International. Eu prometo cumprir os propósitos e objetivos da sociedade. Os propósitos e objetivos da sociedade. Mais uma vez, gostaria de agradecer, né, e de parabenizar a todos os novos membros do nosso capítulo. Eu peço a todos vocês e nos colocar à disposição para o que vocês precisarem. Mais uma vez agradeço a participação da Renata, a participação da professora Maria Helena Marziari, a Juliana, que sem a sua participação, Juliana, esse evento não teria sido possível, as minhas colegas, parceiras, né, na luta das atividades do capítulo, e a todos, meu muito obrigada. Não sei se a Juliana gostaria de colocar... Só agradecer a participação de todos, bem-vindos aos novos membros, e a gente está disponível para tirar todas as dúvidas de vocês por e-mail, por reunião, por Google Meets, por telefone, e agradecer também mais uma vez a Renata, Pietro e a palestra dela, né, as colocações tão importantes nesse momento que a gente está passando, e tão incentivador, palavras tão incentivadoras e motivadoras, assim, tocantes, que emocionam mesmo e fazem a gente querer continuar a lutar, né? Muito obrigada, Renata. Ju, obrigada. Ó, beijo, fiquem com Deus. Precisando de mim, eu estou à disposição de vocês. Tá certo. Obrigada. Tchau. Parabéns, Renata. Parabéns. Muito sucesso. Obrigada. Parabéns a Parabéns todos. a todos. Juliana. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Hi, Ferdinand. Hello, Winnie. Hello, pleased to meet you. Yes, it's nice to meet you. Unfortunately, the conference was in Portuguese. I'm sorry for that. Could you understand something? Yes, some of it I understood. And I seeing all those people, about 70 persons. And I was able to actually look at, they're saying excellent, and I can write excelente también.
I will send you some material in English, okay? Oh, yes. Okay, and it's really nice to talk to you. I hope you are well and your family also is well in this strange situation, right? Yeah. Yes, we are in a strange situation. Yes. Yeah, it's just But nice to everything be. will be fine. I hope to meet you soon in Brazil. That would be nice. That would be nice. Yes, We're yes. supposed to be coming in July, but I'm not sure what will happen. Yes, we're not sure yet because the situation is not clear, but we will keep in touch with you and the other girls. And as soon as we have some news, I will let you know, okay? That's very nice. Thank you very much. Thank you for your participation, for being with us, and for being a new member of our chapter. Thank you so much. Thank you. I'm very honored. I'm very honored. Oh, Thank that's you so nice. much. Thank you, Winnie. And I'd like to say thanks to Fernanda for keeping in contact with me and, keeping me in touch to be at this occasion this afternoon. Thank you Okay, so okay. much. She's Okay, listening. it was very nice to meet you. It's a shame we can't see you, but we can hear you, so that's okay. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay, and I'm looking forward to working in the chapter. Oh, My perfect. research and community work. Yes. We'll keep in touch. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye-bye, Winnie. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you so much. Thank you. Okay. Juliana, Kelly, gostaria de agradecer muito, viu? Nós